Olá, eu sou Moisés Scussel e este é o Scusselcast. Que prazer ter você aqui conosco em mais um episódio. Antes de mais nada, eu vou te pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações dos canais do Scusselcast no YouTube e Spotify. Também nos segue no Instagram do Scusselcast. Dessa forma, você vai estar sempre atualizado de todo novo conteúdo que nós disponibilizarmos. Eu também quero agradecer aos apoiadores do Scusselcast. E eu vou citar um a um devido à importância deles. Depois você vai ver aí embaixo do seu vídeo a logomarca deles. No descritivo desse vídeo você vai ter acesso também, localização, endereço, redes sociais de cada um deles. Lojas Cadoro, no centro de Bento Gonçalves, Ourives, Casa dos Reparos, Rede de Hotéis da Londer, Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, Suco Sanva, produzido pela Bebidas Sanva sem açúcar para dietéticos, e também a Star Art Móveis e Decoração. E por falar em decoração, eu quero aqui enaltecer o trabalho do meu amigo escultor bento-gonçalvense Mauri Menegotto. Essas obras que você está vendo aqui são desse grande cara, esse cara extremamente criativo, Mauri Menegotto. E no episódio de hoje eu recebo ela, uma psicóloga e psicanalista, Daniela Tremarin. E nós vamos falar sobre traumas e sobre tudo que envolve essa área fantástica da psicologia e da psicanálise. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui, né? Certo. Como eu sempre digo, eu não trabalho, eu amo o que eu faço, então eu faço o que gosto, né? Certo. Então é um prazer enorme estar falando sobre isso. Legal. Nós estávamos falando aqui um pouquinho em off, né? Antes de iniciar as gravações. A tua primeira formação foi em psicologia, né? Foi em psicologia. Me formei em 2007. Então, certo. Pela Universidade de Vale do Rio dos Sinos, né? Certo. E já iniciei o consultório, né? A minha clínica, então, no ano seguinte. E sentindo muita dificuldade, obviamente, porque é uma profissão muito difícil no começo. Muito mesmo, né? Certo. A gente fica muito solitário. Então, a gente acaba procurando instituições que possam nos ajudar a ter um enquadre de apoio e estudo, né? Certo. Principalmente, porque é muito angustiante, né? Eu, então, procurei uma formação em psicanálise, da qual sempre me interessou, porque é uma cadeira que existe dentro da psicologia, que é oferecida, então, né, pros alunos, a fim de colocar o que é que existe, né? E eu me interessei muito, porque a psicologia é uma ciência que trata do consciente, e a psicanálise do inconsciente. Eu ia te pedir qual era a diferença de uma e de outra. Né? Isto. Então, uma trata o consciente, que é a psicologia. Isto. E a outra é a psicanálise. Isto. Tá. E me diz uma coisa, vamos voltar um pouquinho. O teu interesse pela psicologia se deu por quê? Claro, é tratar do indivíduo, né, do ser humano, mas qual assim, quando isso despertou? Foi na adolescência, foi depois, foi no período em que, eu vou fazer vestibular para alguma coisa. Porque tem aquela história, né, que tem gente que, o que eu vou fazer? Aí surge lá um tio, um pai, não, vai fazer odontologia, vai fazer direito. Como que surgiu a psicologia na tua vida e depois a psicanálise? Né? Olha, eu mal sei contar direito essa história, de tão intrigante que ela é pra mim também, né? Eu não tenho parente algum trabalhando nessa área, né? Mas aos 13 anos eu disse, eu vou ser psicóloga. Que legal. Não sabia o que era isso. Eu lembro que haviam colegas de escola que diziam, nossa, tu vai tratar os loucos? E eu, então tá bem, sei lá se é isso, ok, vamos lá, né? Eu tinha uma ideia que a minha avó, em italiano, sempre dizia. O que é que essa pessoa tem na cabeça para fazer isso? E isso me lançava uma curiosidade imensa. O que é que as pessoas têm na cabeça? Então eu acho que foi uma frase que circulou muito curiosa sempre por mim, assim, eu sempre fui muito observadora dos humanos e dos fenômenos humanos e sempre muito curiosa, querendo
saber o que acontecia e como é que funcionavam essas coisas, né? Uhum. Aos 13 eu decidi e não houve outra coisa que eu pensasse fazer na minha vida. Certo. Né? Fiz o vestibular, não passei no primeiro vestibular, havia uma concorrência bem grande e depois iniciei, então, a minha faculdade. E um ano depois, eu fui, então, de volta, né, a Porto Alegre para fazer a formação em psicanálise, para, então, começar a estudar o inconsciente. A psicologia, até então, nessa época, era, digamos assim, uma faculdade, né? Sim. E a psicanálise era um desmembramento dentro da psicologia. Isso. Estava me dizendo que hoje já existe a faculdade de psicanálise. Isso é recente? Muito recente. Cerca de um ano, nós houve muita polêmica, inclusive, né? Se profissionais de outras áreas, que seriam qualquer área, né? Um dentista, um advogado, qualquer pessoa que quisesse estudar o inconsciente, agora já pode, né? Já pode. E pode trabalhar também na área. Porém, a psicanálise, Freud colocou ela podendo receber este título baseada em 3 pilares. O estudo teórico dessa ciência, supervisão com uma pessoa da área mais velha e experiente, né? Então a gente precisa ter horas são 4 anos de formação. A gente precisa fechar as horas de supervisão, de estudo teórico e análise pessoal, com um analista que seja de preferência da instituição, também mais velho e experiente, porque assim Freud montou esse pilar para ser psicanalista, né? Certo. O estudo teórico, um profissional mais velho que nos ajude nos casos, né? E a análise pessoal. Certo. Isso segue até hoje para qualquer profissional de qualquer área que queira fazer psicanálise, vai ter que cumprir estes 3 pilares dentro da sua formação. Entendi. Inclusive, a análise se trata de uma frequência alta. 3 a 4 vezes por semana. Poxa então, vida. O candidato que vai passar por isso precisa experimentar o divã e uma frequência mais alta para assim se capacitar a entender o que é o inconsciente e depois poder tratar, né, os demais pacientes. A gente precisa estar muito bem analisado também. Deixa eu te pedir, tu falou dessa questão da frequência, né? Porque normalmente tu tem, em outras patologias ou outras áreas, tu tem aquela questão de que o ser humano não gosta muito assim, eu vou uma vez ou vou 2 e depois eu vou largando. Os teus pacientes, tu consegue ter uma regularidade com eles, assim, com todos, ou tem um percentual, ou é meio que geral, assim, alguns vão e permanecem num acompanhamento, né? Ou não? Como é que funciona isso? Não, a grande maioria. Eu acho que... Tem que fazer eles entenderem a importância disso também, isso, né? Mas eles vêm preparados, porque eu tenho 18 anos de clínica, então muitos pacientes vêm até mim já tendo ouvido falar sobre mim, ou indicados por algum colega, por algum profissional, por algum amigo, algum ex-paciente, né? Entendi. Então eles vêm trabalhados, assim, eu quero me tratar com esta pessoa. Né? E já em sofrimento, né? Então, tendo claro que eles querem e precisam disso, né? Muito pouco caso eu preciso entender por que é que essa pessoa está ali se ela não estiver sofrendo. Entendi. Né? O sofrimento é o que traz a pessoa pra gente, né? Seja um sofrimento no corpo, seja um sofrimento da ordem das emoções, o sofrimento que está indo para algum lugar que está atrapalhando a vida da pessoa, né, que a deixa às vezes reclusa da vida social, né, então depende do sofrimento, vai pegando áreas da vida muito sérias e importantes, né. Deixa eu te pedir, Freud é considerado o pai da psicanálise, né? Isso. E nós estávamos falando que a tua, digamos, se eu posso dizer dessa forma de atuar, não é baseada em Freud, ou mas é mais atrelada aos ensinamentos de Sándor Ferenczi, né? Isso. Que inclusive Ferenczi foi discípulo de Freud, né? E num certo momento eles tiveram uma ruptura devido aos, digamos assim, Ferenczi foi muito além ou diferiu da forma como Freud encarava ou tratava os seus pacientes, né?
Por que a tua escolha por Ferenczi? E se isso tem sido, assim, uma escolha de outros psicanalistas atualmente? Ou muitos ainda se baseiam em Freud? Tá bem, é uma ótima pergunta e tu usou palavras muito interessantes, que é diferir. Eu li um pouquinho antes, tá? Tive que ler. Tá ótimo. Para entrar no clima aqui da nossa conversa, né? Exatamente. Olha, quando a gente vai fazer uma formação em psicanálise, nós temos 6 teóricos que descobriram coisas importantíssimas, cada um com a sua obra. Certo. Freud tem uma obra de 24 volumes, né? E mais a Interpretação dos Sonhos, que é um livro de 1900 muito, muito grande. Nós temos depois Melanie Klein, que foi a única mulher psicanalista que tem uma teoria a respeito de relação mais mãe e bebê. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Claro. 6 tu falaste, 6. Incluindo Freud. Sim. Os outros 5 foram discípulos de Freud também ou nada a ver? Alguns não conheceram Freud. Ah, tá certo. Freud morre em 39. Vieram posteriormente a Freud. Posteriormente. Tá. Todos puderam ter acesso à obra do Freud, obviamente não começaram de um início, né? Em cima daquilo que Freud, como neurologista que era, né? Foi colocando, os demais foram acrescentando, modificando um pouquinho e, enfim, fazendo as suas obras. Então, nós temos obras mesmo. Se eu decidir estudar Lacan, eu vou estudar uma obra deste autor psicanalista que pegou coisas do Freud e acrescentou com o seu olhar. Então, os 6 são assim. Quando a gente faz uma formação em psicanálise, nem todas as instituições vão trazer esses 6 autores. Entendi. Normalmente vai trazer 5, deixando Sándor Ferenczi de fora. Foi uma grande polêmica enquanto eu também estava em formação, porque a gente se perguntava por que esse homem ficou de fora? Por que a gente não estuda ele, né? Mas aí que começa a coisa curiosa, então, na psicanálise, né? Ferenczi e Freud tiveram uma relação de 25 anos juntos. Certo. Ferenczi chegou a ser paciente do Freud, experimentou fazer uma análise de 3 meses com o Freud, porque Freud morava na Áustria, em Viena, e Ferenczi na Hungria, em Budapeste. Certo. Então era cerca de 2 horas de viagem, acredito, de trem. E eles podiam se ver, passavam férias juntos e trocavam muitas cartas, né? A respeito do descobrimento da mente. Né? Então Freud ficava muito angustiado, escrevia para o Ferenczi respondia o que ele pensava. Então, a partir de 1924, mais ou menos, Ferenczi começa a pensar muito diferente do Freud. Não há ali uma... Eles falam na teoria ativa, né? Que ele participava junto, digamos assim, do tratamento do paciente. Esse foi um período porque, na verdade, o Freud também experimentou muitas coisas, certo, até poder depois retirar algumas. Uhum. No começo da psicanálise, o Freud dizia: nenhum paciente pode vir com nós até com fome. Então ele dava um bife, né? Há registros que ele deu um bife para um paciente, porque a fome impediria essa pessoa de pensar. Freud foi um cientista, na verdade, menos preocupado com atender o sofrimento humano, e sim com pesquisa. Entendi. Freud tinha interesse científico, no entanto que ganhou um prêmio Nobel de literatura, por ser um escritor fabuloso, né? 24 volumes ele tem. E então, Freud experimenta algumas coisas que também depois vai retirando com o tempo, né? Assim como Ferenczi, na verdade, todos eles experimentaram para que pudessem descobrir o que daria se eu fizesse isso. Certo. Tá? Então, Ferenczi também tem um momento da obra dele em que ele experimentou ser mais ativo com os pacientes, porque ele acreditava que as angústias, então, poderiam sair para fora se ele movimentasse isso. Depois isso é retirado, né? A grande divergência entre o Freud e o Ferenczi é uma coisa muito curiosa, do qual esse autor ficou guardado na gaveta por 60 anos, né? Ele escreve toda a obra dele e coloca o material nas gavetas, não se preocupa, né? Ferenczi não se preocupa em fazer disso
uma obra, né? Ele era curioso e ele queria atender a todos os pacientes que chegassem até ele com algum sofrimento. E dizia que a dificuldade seria nossa se nós não conseguirmos ajudar um paciente. E não do paciente, como Freud sempre colocou, né? Freud coloca que a maior responsabilidade parece ser do paciente. E este autor coloca não. O paciente pode não conseguir falar sobre os sentimentos dele, pode não ter condições de falar, pode não saber identificar. E nós vamos trabalhar com isso, né? A psicanálise é a grande arte de manter uma longa conversa sem palavras, né? É uma ciência que, como vai estudar o inconsciente, vai estudar tudo que foi registrado desde o nascimento de um bebê e do qual o paciente não sabe contar, né? Tudo o que aconteceu a ele. Então, a gente vai estudar essa linguagem do inconsciente para poder recuperar, né, memórias e coisas do que é que foi acontecendo durante a vida do paciente que ele mesmo não sabe contar. Deixa eu te pedir, falaste de que a interpretação de um e de outro, de forma mais grosseira, se nós podemos dizer assim, Freud, então, entendia que se o paciente não melhorasse, não evoluísse, o problema era dele. Ele chama isso de resistência. Ferenczi já não, achava que ele estava, digamos assim, junto com o paciente nessa batalha, né? Mas essa, digamos assim, trazer para dentro do psicanalista isso, o problema do paciente. Como é que é fazer essa separação sobre o momento que tu está atendendo e depois tu conseguir te desvincular disso aí com vistas a poder tratar esse paciente? Porque a partir do momento que tu entra junto com o paciente, parece que, meu modo de entender, esse sofrimento vem para dentro de ti também. Precisa, né? É exatamente isso. Freud dizia que a gente precisava ser neutros. Neutros era manter uma distância afetiva muito grande com o paciente. Certo. Muito grande. Realmente foi chamado por Ferenczi de frieza. Certo. De, na verdade, hipocrisia profissional. Tá. Porque ele acreditava que nós somos seres humanos e que o paciente precisava se encontrar com um humano, né? Não somente um profissional, né? Asséptico, vamos dizer assim. Então, os encontros são afetivos. O Ferenczi conseguiu trazer essa inovação na técnica dele de que o analista sentisse menos medo do contato afetivo com o paciente. Entendi. Nós temos, sim, depois, né, técnicas e modos de poder terminar a sessão e, de alguma forma, a gente voltar e entender tudo que se passou ali e poder ir para casa, né, o melhor possível. Mas não há como, e é através disso, né, exatamente disso, do nosso corpo e das nossas emoções, nossas analistas, que nós vamos identificar as coisas que aconteceu com esse paciente que ele não sabe falar. Então, a gente pode sentir no corpo muitas coisas, né? Já senti sono, já senti ânsia de vômito, já senti muitas coisas que vão me dando dados a respeito... Depois de um atendimento. Depois de ou durante. Ou durante. Digamos, né, assim, sentindo o que o paciente está sentindo. Isso. E que, às vezes, ele nem sabe que está sentindo. Né? Isso é a comunicação inconsciente. Isso é o que um bebê vai fazer com uma mãe em puerpério, né? Os 90 dias primeiros, mais ou menos, volta de 3 meses, depois a criança vai dar ali o primeiro sorriso, né? É um período em que a mãe precisa estar bastante regredida emocionalmente, e isso é saudável, para captar todas as coisas de um bebê, porque ele não fala. Ela vai ter que captar pela cor dele, se ele tá estranho, se ele tá com sono. Ah, isso aí é fome. Ah, isso aqui é a luz incomodando ele. Isso aqui não sei o que é, mas vamos dar uma balançada. E, né, e aí era cólica, e aí algumas coisas vai descobrindo depois. Então, só para mim entender, o que as pessoas dizem, aquela depressão pós-parto, tem a ver com isso que tu disseste, regredir emocionalmente para poder captar as emoções do bebê, é isso? Exatamente, claro. A depressão... Eu nunca pensei nisso. É muito interessante, né? Tem um autor que chama isso de doença normal, tá? Que o puerpério é uma mãe doente, porque ela vai falar com o bebezinho assim, naquela linguagem, e quem tá de fora a gente diz, meu Deus, né? Virou. Mas tá ali, se comunicando com aquele bebê, e ela
pela sua astúcia muito ligada, é por isso que as mulheres ficam muito sensíveis, chorando mais irritadas, além do sono e do cansaço, né? Mas em função de ter que ser uma espécie de bússola, que precisa sentir rapidamente tudo a respeito do seu bebê, porque a angústia de morte para ambos é muito angustiante, né? Para o bebê que não sabe identificar o nome do que ele está sentindo, e para a mãe que tem sempre uma sensação ruim que a toca para ela poder fazer alguma coisa por esse bebê, que ela também passa a ter medo de que ele esteja morrendo, né? Certo. Então, nossa, isso é um achado muito importante na nossa área de como é que nós analistas vamos trabalhar. É como se a gente trabalhasse exatamente num momento em que a gente recebe um bebê que ele pode não saber o nome do que ele sente, do que aconteceu, de por que ele esteja brabo, de por que tal sintoma está indo para o corpo dele, seja problema de pele, seja engordar, seja ter problema de estômago, enfim, várias coisas, né? Que a gente vai podendo então captar exatamente porque a gente tem, né, um estado, né, dentro da nossa formação, nós vamos estudando isso, para poder captar essas coisas que o paciente não tem palavras, né? Certo. E uma das coisas bem interessantes também, Moisés, que tu falaste da diferença entre o Freud e o Firenze agora, é a seguinte. Freud acreditava que o analista não poderia acreditar em tudo que o paciente contava, em função de que para ele o psiquismo foi constituído através da fantasia. Então, um paciente que me conta e me relata como é a sua família, como é a sua mãe, seus irmãos, enfim, Freud dizia, eu não tenho como saber se foi isso mesmo, né? A gente acredita, mas acredita desconfiando. Isto para mim, que fiquei 10 anos trabalhando com a teoria do Freud, como eu disse, a gente estuda os 6 autores e não tinha o Firenze, eu ficava sempre com uma pulga atrás da orelha. Mas e quando meus pacientes me contam que a mãe faz tal coisa? Não pode ser, alguma coisa não se encaixava. Não se encaixava nisso, e confesso que algumas vezes durante esses 10 anos eu falei algumas coisas para alguns pacientes que não estavam nos livros, então, né, que não era o que Freud pensava, porque eu dizia, não pode. E aí eu experimentei, vamos ver o efeito disso, né? E costumava ter um efeito, e aquilo me intrigava muito, me entregava muito. Foi num dado momento, há 8 anos atrás, em que eu peguei na mão o texto um dos textos do Ferenczi, né, e fui ler para uma palestra que ia acontecer, e fiquei de boca aberta. Porque ali estava escrito o pensamento diferente que distanciou então o Freud do Firenze, de que Firenze acredita que os adultos, cuidadores da criança, são exatamente bastante responsáveis pela saúde ou não de um indivíduo. Né? Ele coloca os pais reais, o ambiente em que essa criança é cuidada, por quem, como, uma família estruturada, menos estruturada, violências, fome, pobreza, enfim, abusos psicológicos, abusos sexuais. Ele coloca coisas reais em que um adulto responsável pela criança deveria ter saúde, né, mental suficiente para poder cuidar dessa criança. Então ele desenvolve a teoria dele de o que é que acontece se os adultos não tiverem esta saúde para proporcionar um ambiente interessante, tranquilo, né, que a criança vai se desenvolver sozinha. Tem um autor que costuma dizer, né, Wilfred Bion, que é um dos 6, que a análise é para que a gente possa sair dela sendo o que nós sempre deveríamos ter sido se nada nos houvesse atrapalhado. Né? Então a gente tem que sair de uma análise sendo a gente, porque muita coisa nos atrapalhou para não poder ser a gente. Né? Então a gente pega o modelo da mãe, a gente pega o modelo do pai, a gente teve que lidar de tal forma com uma situação, aprendeu assim, aí aprende a se relacionar amorosamente assim.
aí se perde na sua identidade porque teve identidade profissional e também pessoal, porque teve que lidar com coisas muito maiores na sua infância, com às vezes cuidar do pai, às vezes cuidar da mãe, ou cuidar daquele casal que briga, cuidar que o pai não vai pagar conta e não vai ter comida no dia seguinte, cuidar de diversas coisas que não deveriam acontecer, né? Quando a gente fala de infância, a gente fala de sonho ao mesmo tempo. A criança tem que se desenvolver como se ela estivesse num sonho. A geladeira, né? A comida aparece na geladeira e ela não sabe de onde que vem. Ela nunca faz ideia de que a luz precisa ser paga, né? E descobre depois. E é só ir no mercado e na loja. E depois começa a viver lá fora, trabalhar. Isso tem aí. que pagar conta. Isso aí, mãe, pega o cartão de crédito, né? Quer dizer, é gradual que a criança vai sendo inserida no mundo adulto. Depois a gente explicando como é que funciona cartão de crédito e tudo mais. Porque nesse primeiro momento, o único papel que a criança deveria ter é brincar. É se relacionar, é brincar, né? E o Firenze se ocupou desses pacientes graves exatamente porque ele foi um pouquinho mais para trás e disse: tem coisas aqui que acontecem que não são da ordem da fantasia. Existem cuidadores reais que cuidam de uma forma não muito adequada. E nós vamos ter, então, consequências muito sérias dependendo de como foi esse cuidado. De uma maneira mais direta, não sei se eu estou entendendo errado. Freud, então, dizia que o comportamento de alguém ou os traumas que essa pessoa traz consigo não tem a ver com o meio em que ela vive, e sim é uma questão da sua cabeça, porque se uma pessoa vivendo no mesmo meio que ela conseguiu, por que ela não consegue? É isso? Isso. Mais ou menos assim, né? Freud, coloca a questão da fantasia e depois ele acrescenta: bom, esta criança tem as suas fantasias, de que a minha mãe é má comigo. Isso é uma fantasia porque eu nunca vou saber se essa mãe era má com este paciente, ou não, né? De acordo com o Freud, sim, tá? Sim. Então, depois, pode se juntar o meio, tá? Né? Entendi. Então, fica a fantasia mais o meio produziu alguma coisa, tá bem? Pro Ferenczi, não. Ele coloca que uma criança só vai fantasiar no bom sentido se ela brincar e o mundo estiver tudo bem. Ela vai usar a fantasia para outras coisas. Mas ela estará vendo, sim, atentamente aos pais reais. Uma criança precisa ter uma sirene ligada para identificar uma mãe com depressão. Porque essa mãe com depressão poderá não vir quando eu a chamar. Eu já sei que ela entra em depressão e ela fica 45 dias sem tomar banho ou na cama, então eu vou estar em estado vulnerável. Se eu já encontrei uma saída de, por exemplo, chamar a tia ou a vizinha, né? Mas a criança, o bebê, nasce com um radar para poder sobreviver, né? Se ele não precisar ligar esse radar em função do ambiente ser tranquilo, ele vai se desenvolver mais saudavelmente. Se a gente colocar esse bebê num ambiente extremamente vulnerável, ele vai ter que ligar essa sirene para captar coisas muito sutis. Os olhos do pai que chega bêbado, e se o pai chega nesse estado, vai começar briga com a mãe. Se a mãe tá entrando em depressão, se a mãe está instável, que uma hora traz um bolo e no outro momento tu não serve para nada, tu não faz nada, né? Então, o ser humano é fundado em cima da captação de poder sentir com quem ele pode confiar e com quem ele pode relaxar, ou não. Certo. Né? E uma criança que precisou ligar esses radares, nós vamos ter consequências mais graves, né? Ela vai ter que usar mecanismos de defesa para se defender de um movimento que ela mal entende o que é, mas que está sempre com muito medo e pavor da morte, porque é um ambiente muito instável, né? E vai ter que usar de alguns mecanismos de defesa que colocam ela num caso mais grave. Então, hoje nós temos adolescentes, muitos com tentativa de suicídio, depressões severas e cortes, né, pelo corpo.
nós temos adolescentes batendo carro, e não só adolescentes, nós temos adultos. Eu atendo bastante esses casos, são casos que eu gosto bastante de atender, por ter estudado o Ferenczi, né? E ter sanado essa minha curiosidade de que tem que ter alguma coisa a mais do que isso. E aí no relato dos pacientes, quando a gente passa a acreditar nisso, de que não, como é que era aqui a mãe, como é que era a família, como é que as coisas funcionavam ali, o paciente vai trazer o material. Essa diferença de Ferenczi com relação a Freud e os demais, a gente poderia entender assim que Ferenczi passou a utilizar terapias não convencionais, digamos assim, tipo a hipnose, a gente pode? Não. Nada a ver. Não, a hipnose foi feita por Freud. Por Freud. Mas... lá no seu início, ele hipnotizava, descobria, né, a fonte do sofrimento, e depois passa isso está escrito e registrado na obra dele, a abrir mão da hipnose. Não, é justamente isso, mas ele abriu mão e Ferenczi continuou utilizando a hipnose? Nada a ver. Não, nada nunca. A ver. Não. Não, porque o Freud descobriu que qualquer coisa descoberta com o paciente acordado, com o paciente dormindo ou hipnotizado, não fará efeito. Entendi. Porque ele criou o método da associação livre. Isso quer dizer o quê? O paciente vai estar acordado, bem consciente, e quando eu falar uma coisa para ele, vai fazer sentido. Ele tá acordadinho, né? Certo. Então ele sabe muito bem o que foi falado e aquilo ali vai mexer muito com ele se fizer sentido e se encaixar nas peças dele, né? Então o Freud colocou como um processo onde o tempo é muito importante, do qual não há tempo na hipnose, né? Acorda o paciente e diz pra ele o que aconteceu. E os pacientes voltavam a ter sintomas cerca de 3 a 6 meses depois, voltavam a ter os mesmos sintomas. Então ele cria esse método que o paciente vai falar tudo que vier à cabeça dele, a gente vai organizar isso de alguma forma, né? E ele vai estar acordado com a gente podendo trazer as coisas que ele tá falando. Isso vai fazendo sentido para ele. Se não fizer, a gente muda a direção, a gente espera um pouco, porque a mente tem um tempo, né? Opa, isso não entrou agora, então eu preciso amadurecer um pouco mais, esperar um tempo esse paciente para poder dizer isso mais tarde, né? Porque às vezes a gente já sabe que mas a mente tem um tempo. Certo. Então essa questão do tempo foi muito importante na descoberta do Freud, né? O Ferenczi, ele elasticiza a técnica do Freud. Freud era muito asséptico, né? Muito... frio, nas minhas palavras, eu concordo com o Ferenczi, mantinha uma distância emocional muito grande e a sessão era de 50 minutos, respeitosamente 50 minutos. Encerrado a sessão, o paciente sai e pronto, né? O Ferenczi, por se tratar de pacientes que sofreram coisas muito mais graves e que tiveram possivelmente, e isso é um possivelmente afirmativo, né? Uma infância mais rude, não podem se encontrar com essa frieza do analista mais tarde. Precisa ter exatamente o oposto do que houve na sua infância. Alguém que, se precisar passar de 50 minutos, passemos, eu não vou te deixar sair daqui mal, né? Alguém que realmente manda o WhatsApp, né? Freud não era do tempo do WhatsApp, mas jamais, hoje eu não sei, mas jamais mandaria um WhatsApp, porque isso é gratificar um paciente para o Freud, né? E no cuidado do Ferenczi, ele disse, não, nós precisamos nos aproximar um pouco mais, ter menos medo desse contato afetivo, estender alguma sessão, caso necessário, para esse paciente, ligar para ele, se precisar chamar um familiar, porque ele não está em boas condições. Ele nos deu técnica que facilitou muito o meu trabalho, porque nos últimos 8 anos, então, eu comecei a estudá-lo, né? Hoje eu faço parte do Grupo Brasileiro de Pesquisas em Sándor Ferenczi, Legal. Que vai ser o primeiro congresso dele no Brasil agora, o ano que vem, em São Paulo, em maio, que eu tô organizando junto com o pessoal. Vai ter esse primeiro congresso no Brasil, né, justamente para que analistas novos e instituições que ainda não colocam, né, seminários de Sándor Ferenczi para estudarem, a gente possa poder divulgar. Porque foi uma obra guardada por 30 anos, né, de uma pessoa que foi, na época, considerada louca, em função de afirmar
que haviam coisas reais que aconteciam com a criança. Isso coloca para ele, para o mundo, para nós, uma responsabilidade um pouco maior nos adultos. Coisa que Freud tentou se isentar em função de conviver num meio muito com filósofos e grandes pensadores. Freud tem um momento em que ele recebe papéis, quando ele está dando uma palestra sobre as possibilidades reais do que pode acontecer com uma criança e da responsabilidade dos pais. Certo. Vaiam, e ele precisa sair dessa jornada, enfim, muito quieto e sossegar. E ele volta atribuindo o papel da fantasia, então. Né? Há pessoas, teóricos, que dizem que Freud queria seguir com a sua linha científica mais do que com o sofrimento humano. Então, recuou um pouquinho e atribuiu a fantasia. O Ferenczi foi peitudo. Em 1932, escreve um artigo extremamente famoso dele, o mais conhecido, que é Confusão de Línguas entre o Adulto e a Criança, do qual Freud e ele, então, brigam. Exatamente. Ali que houve exatamente nesse texto. Ferenczi escreve para o Freud, e Freud diz: caro amigo, se eu fosse você, não cometeria o mesmo erro que eu cometi. Não escreva sobre a possibilidade real do que acontece com uma criança. Tu serás punido. Ferenczi disse: eu prefiro a morte do que a mentira. E escreve esse texto em 1932 e morre 6 meses depois. De uma anemia perniciosa na época, mas algo muito estranho, como se ele pagou um preço muito alto, a gente diz, por publicar esse texto, porque na publicação desse texto, realmente a comunidade, de novo, assim como foi para Freud em 1909, ficou apavorada com o fato de que os cuidadores podem ter uma responsabilidade maior, né, com a saúde ou não de uma criança, né? Então foi muito polêmico, mas Ferenczi sustentou isso e ficou guardado na gaveta por 30 anos em função de um paciente dele, que hoje é escritor, Balint, né, ter dito que talvez a sociedade só pudesse ouvir esse homem muito mais tarde. Entendi. Então foi em 1992 que as obras dele foram procuradas. Muito recente isso, né? Muito recente. Foram procuradas em Budapeste, né? Na casa dele, e feito a obra dele. E vem sendo um pouco estudada, mas muito pouco, né? Eu dou aula, também faço grupos de estudo com psicólogas, normalmente mais novas, né? Para realmente passar essa teoria, porque a clínica hoje se trata de pacientes mais graves do que menos graves. E tu sente essa, digamos assim, não sei se é rejeição, restrição ou de outros profissionais da área da psicanálise com relação a tu estar difundindo essas ideias mais inovadoras, digamos assim, ou não? Olha, talvez não diretamente, mas... Exato, eu acho que em toda profissão sempre há críticas, né? Mas não há como a gente receber essa crítica em função de que não é a gente que está falando, certo, né? Claro. Isso está ali, está fundamentado. Então, todo mundo tem o direito de ser ignorante, claro, de não conhecer de todos os assuntos, né? Então, eu costumo dizer, olha, se um dia tu quiseres conhecer um pouco mais sobre esse autor, eu posso te ajudar, legal, né? Mas eu acho que as críticas já não deveriam mais acontecer, né? Nós temos 6 grandes teóricos, cada profissional trabalha com aquele que se identificar mais, né? Eu me identifico muito porque acho que aqui na cidade também nós temos casos um pouco mais graves do que Porto Alegre, do que os meus colegas se referem, né? E claro, quando a gente estuda casos mais graves, a gente tem uma condição enorme com os casos mais fáceis. Deixa eu ver se eu entender. Aqui na nossa região nós temos casos mais graves do que na capital, sim, digamos assim. Temos. Em que sentido os casos, assim, se é que pode falar, enfim. Sim, sim. Em termos de sintomas, dos adolescentes estarem muito mais mal, né? Por que isso? Pois é, nós temos isso já foi um tema que eu já fui estudar. E tem a ver com o meio em que vivem, né? Aquilo, sim, que nós falamos agora. Porque nós temos uma colonização italiana, né? E nós temos ali uma geração que não pôde estudar,
né? Muito guerreiros que sobreviveram ali da agricultura, Certo. que tentam dar o melhor para os filhos, mas nós temos uma rigidez muito grande com relação a adolescente é preguiçoso, não faz nada, porque não pega uma enxada e vai, né, trabalhar. Então, Relaxado. isso, eu diria por ignorância, né, da própria infância que esses pais não puderam ter, muito menos adolescente, né? Então eles referem muito assim, bom, eu com 4 anos já estava cuidando de vaca. Sim. Ou se fosse na minha época, aquela Exato. história, né? E, bem, se atrapalhou a eles, né? Porque atrapalhou, às vezes as pessoas me perguntam, mas Daniela, o pessoal mais velho tá bem e os mais novos estão perdidos. Não necessariamente, nós temos pessoas mais velhas que não fazem terapia, mas estão super medicadas. Seja por alcoolismo, seja por depressão, por insônia, por ansiedade, por diversas coisas, né? O pessoal mais antigo não vem fazer terapia, até mesmo porque diz até pros filhos, né? Porcaria se eu tiver que te pagar terapia, que fresco, né? Terapia é a cinta, terapia é a varinha de marmelo. Que problema tu tem com tudo que eu te dou? Pois é. Né? Pois é. E isso anda tendo uma discrepância muito grande e sim, infelizmente afetando crianças e adolescentes que poderiam se desenvolver agora com mais possibilidades, mas que há pouco entendimento, às vezes, desses pais. Então, nós temos formas mais rebeldes de lidar com isso. Sabe que quando tu me disseste, não, eu baseio a minha forma de atuar, o meu atendimento com os pacientes em Sándor Ferenczi. Eu fui ler algumas coisas e algumas curiosidades, e uma delas diz que no atendimento dele, ele colocava uma nota de dinheiro alta do lado, e a pessoa, ele podia sentir o quanto aquilo interferia na conversa que ele estava tendo com a pessoa, ou na interpretação que ele tinha dos sentimentos, tá? Porque aquilo ali, a pessoa se perdia, aquilo ali acabava chamando a atenção dela, né, para provar que o meio externo, ele interfere diretamente na questão. Isso foi o momento da experiência, né, da técnica ativa, que ele queria ver o que isso podia provocar. Exato. Depois, com o passar do tempo, ele retira essas coisas. E ele diz, nós temos condições suficientes para trabalhar com o paciente sem ter que produzir nada, né? Certo. Porque ele dizia, os pacientes já estão cheios. Para que é que a gente vai atropelar o tempo ou ter que pedir um material quando nós vamos estar passando, às vezes, por cima do desejo, certo, né? Principalmente quanto mais grave o caso, quanto mais rudeza essa criança viveu, nós temos uma falha muito maior no desejo, né? A gente pode desejar, escolher quem a gente é, o que a gente gosta, eu diria, se a gente tiver tempo para isso. Tempo no sentido de que foi tudo muito tranquilo, eu tinha tempo para pensar em qual a cor do pirulito que eu ia querer a próxima vez que eu fosse pro mercado, né? Ou salgadinho ou pirulito. Há crianças que não têm tempo para isso, né? Precisam rapidamente agir, identificar como está o ambiente da casa, o que pode acontecer com elas, em que estado esse pai ou essa mãe vão estar dentro de casa, né? E então se interrompe, né? Essa possibilidade de sonhar e crescer naturalmente. Sabe que isso que tu disse, né, da nossa região, de ter essa questão, vai fazer terapia para quê? Ou ainda, nem os pais, mas ter uma certa resistência das pessoas que não têm filhos, ou que um amigo faz, o cara faz terapia, o cara é louco, o cara tem tal. Acho que tem muito disso, a nossa região tem muito disso, né? E aí, tu te especializou em traumas, e o que eu queria te pedir também, depois nós vamos entrar nessa questão dos traumas especificamente, mas a pessoa que não tem, digamos assim, um trauma, né, um grande trauma na vida, tem e deve ter casos de pessoas que fazem terapia, por exemplo, para melhorar a sua autoestima, ou te procuram um psicanalista para melhorar a sua autoestima, melhorar a sua forma de interagir com outras pessoas. Ou a procura, ela se dá mesmo assim, quando a pessoa está numa situação, num trauma extremamente que ela não consegue mais viver, de ela tá pensando em tirar a própria vida. Eu trabalho com esses diversos casos, certo, né? Qualquer pessoa que esteja em sofrimento. Então,
Tem esses casos em que a pessoa demorou para chegar até a mim e tá num estado, às vezes, muito mais grave. E, infelizmente, talvez também tenha procurado profissionais antes, porque eu recebo muito paciente que já se trata desde os 18 e já fez terapia com alguém dos 18 aos 23, depois fez terapia com a outra pessoa, até que ouviu falar no meu nome, né? Então tem esses casos um pouco mais sérios que demoram, infelizmente, ou que já aconteceram outras experiências ruins, então o paciente vem mais desconfiado para mim, eu preciso trabalhar muito mais, são casos que me dão mais trabalho do que o que eu já teria, né? Mas tudo bem. E há os casos em que, sim, as pessoas têm síndrome do pânico, identificam que estão sofrendo muito num trabalho porque não conseguem lidar bem com um chefe ou com um colega, alguém que precisa rever alguma questão no seu relacionamento amoroso, ou porque não dá certo, ou porque está ainda solteiro. O paciente, na verdade, ele não sabe aonde houve o trauma. E mesmo pacientes mais graves, a gente, sim, consegue identificar, daí muito mais fácil que houve uma situação. Trauma se refere sempre, tá, para o Ferenczi e para toda a psicanálise, como algo excessivo à mente. Por exemplo, se nós temos uma criança de 7 anos de idade, ela tem um cérebro para 7 anos de idade. Se a gente colocar ela numa situação que exija mais dela, ela vai ter que, como se fosse, alargar esse cérebro e fazer caber, né, o que está acontecendo. Isto é um trauma. Quando uma pessoa teve que lidar com um excesso. Por isso que a gente diz também, né, um trauma pós-assalto. Porque é uma situação extremamente grande e que a gente transborda porque é muito grande, né? Então, qualquer coisa excessiva, a gente vai falar de trauma, porque a pessoa depois teve que dar conta de alguma maneira daquele excesso. Normalmente não vai ser bom, porque a gente não lida bem, né, com algo que se excedeu tanto assim. Mas os pacientes, exatamente assim, né, que tem problemas de relacionamento, problemas no trabalho, que chegam num momento da vida e dizem assim, nossa, eu me formei em tal coisa, mas eu sempre soube que eu não gosto disso. Mas eu não sei quem eu sou e do que eu gosto, né? Então, diversos. Sempre vai ter ocorrido, de alguma forma, uma falha, né? Um trauma é algo mais excessivo e uma falha no desenvolvimento da criança, nossa, né? Do ser humano, vai ter acontecido. Certo. Né? Uma falha em que ele não pôde se encontrar com quem ele era, o ambiente pode ter interferido um pouco nisso, de diversas formas daí, desde o orgulho dos pais com relação que só pode ser tal coisa, a questões físicas que, né, podem acontecer. Enfim, então, a vida atrapalha as pessoas e atrapalha a infância, muito mais do que às vezes ajuda, né? Então, dependendo dessa atrapalhação que houve, nós vamos ter as gravidades ou não. Certo. Pelo fato de tu ter te especializado nessa questão de traumas, nós poderíamos dizer que a maior parte dos teus pacientes são pessoas que já estão em casos mais graves ou não? Eu posso dizer que eu preciso, muitas vezes, manter um número de mais ou menos 20% desses pacientes. Preciso, por uma questão de saúde mental minha, né? Porque são casos que exigem muito, né? São casos em que eu vou ter ligações por WhatsApp de madrugada, final de semana, sextas-feiras à noite, pais pedindo socorro porque o filho está assim ou assado, né? Fulano se cortou, foi pro hospital, eu vou me matar, né? Vou me matar. Então, são pacientes que me exigem bastante no momento em que eu estou atendendo. E nesses momentos, isso exige a tua presença? Por exemplo, o pai que te diz, vem pra cá, tô precisando de ti aqui, eu tô precisando de ti no hospital. Tem disso também? De tu ter que... Sim, se eu precisar, se eu achar necessário, se eu puder marcar, às vezes, né, não, amanhã de manhã, às 8 da manhã, né, vai vir aqui. Então, eu coloco uma sessão extra, conforme o estado que o paciente tá. Mas muito também...
a gente consegue dar conta com esta técnica diferente do Freud, que é atender fora da sessão. Entendi. São pacientes que exigem da gente uma humanidade que não é no horário de 1 hora por semana na sua sessão, né? Então, claro, se um paciente estiver com risco de suicídio mais grave, eu procuro colocar uma frequência maior. 2 vezes por semana é um número que daí me deixa mais confortável em função do perigo que nós temos, né? Se não, a maioria dá para trabalhar com 1 vez, mas me exige mais, eu preciso estar mais no telefone, eu posso ser mais chamada no final de semana, e a sessão é muito mais intensa e pesada. Porque, como eu disse, né, é um estado que eu preciso atingir como se fosse a mamãe, que não consegue identificar, porque o paciente não sabe falar, então é muito mais exigente, são casos que nos preocupam, são casos que nos exigem bastante, então não dá pra gente dizer assim, nossa, mais um, né? Por isso a gente tem um modo de avaliação, né? Que é mais ou menos 2 a 3 sessões, encontros no primeiro momento com o paciente, é assim que eu faço com todos. Aí a gente vai ver se eu posso atender essa pessoa, se essa pessoa gostou de mim, se ela tá no momento exato de se tratar, se ela quer se tratar comigo, né? E aí depois a gente vai fechar o contrato. Neste momento, cabe a mim poder avaliar se esse paciente cabe. Não somente na minha agenda, Sim. mas no meu espaço interno, claro, né? Que eu vá poder ajudá-lo realmente. Eu acho um crime se a gente pega um paciente, sim, como um número, e depois a gente não puder cuidar dele, porque a gente tem como saber antecipadamente o trabalho, em função do nível psíquico que essa pessoa tá, né? O trabalho que nós vamos ter. Inclusive, às vezes, o tamanho dos anos que a gente sabe que esse paciente vai ter que estar com a gente, né? Então, precisa ser feita uma avaliação muito séria para ver se eu vou poder. Se não, eu diria que, eticamente, a gente deve encaminhar para um colega que possa ter uma disposição muito grande, porque são casos importantes. Digamos assim que o teu trabalho tem muito a ver com identificar o trauma e passar a conviver com esse trauma de uma maneira de aceitação, digamos assim, ou nós temos a questão de eu identifico o trauma e eu vou, a palavra não seria esquecer, mas eu vou superar de modo que aquilo ali não esteja mais no meu inconsciente me prejudicando, é isso? Dentro da minha ignorância, porque para tentar entender um pouco disso tudo e passar para quem muito maravilhosa essa pergunta, é muito Aham. maravilhosa essa pergunta, né? Porque os pacientes, quando estão tendo alta... O pessoal vai lá e diz assim, eu quero esquecer tal coisa. Não tem o cara que diz assim, eu quero esquecer tal coisa que aconteceu, sei lá. Vai esquecer depois que a gente passar por toda a dor de lembrá-lo muito bem, eu diria, né? Mas então é lembrar e durante um bom tempo conviver com aquilo ali até o... Não, na verdade, eu vou usar uma palavra minha para que os leigos possam compreender, né? Porque senão a gente Eu tem também, nós temos uma teoria muito grande atrás disso, Certo, né? Que claro, não valeria claro, agora de claro. falar. Então, a gente vai identificar a falha e nós vamos consertar. Certo. Nós, analistas, o paciente não necessariamente fica nem sabendo aonde houve essa falha, né? 1 ano de idade, 2, uma mãe mais ansiosa que não pôde metabolizar as coisas, as angústias desse bebê, que aí devolvia. Enfim, nós temos como encontrar essas falhas e aí poder arrumar na experiência ali com o paciente. Então, eu já sei o que aconteceu lá, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ele não vai saber, mas ele vai passar por um período de dor, porque a psicanálise é justamente aquilo que vai contra, atualmente ainda, hoje, muito, a pressa das pessoas, né? Por isso que as terapias cognitivo-comportamental, que tem 10 sessões, que tem 20, ou que se tratam do consciente, aí eu tenho uma questão de baixa autoestima, eu quero resolver isto. Né? Para psicanálise não existe baixa autoestima que só seja com relação ao quê? Ao amor? Ou só no trabalho eu tenho baixa autoestima? Não. Essa baixa autoestima está ligada a uma identidade. Aconteceu coisas sérias em que eu vou poder mostrar para o paciente que ele tem a baixa autoestima aqui no amor, aqui no trabalho também, e aqui também. Então a gente não pode ficar falando só sobre a sua baixa autoestima aonde ele quer, né? Aonde ele quer. A mente é muito complexa, ela não escolhe um lugarzinho apenas. Por isso que a gente não pode separar, né? Por isso que a psicanálise descobriu isso. Não há como separar uma pessoa angustiada com um elevador
de uma pessoa angustiada, que nós vamos encontrar aqui aonde está a angústia dela. Na verdade, nem é do elevador, né? Então, a psicanálise é uma terapia que costumava, de acordo com o analista que trabalhar com a teoria freudiana, durar muito tempo. Com o Ferenczi, mesmo pacientes mais graves, nesses últimos 8 anos meus de trabalho, eu tenho, como é que se diz? Resultados muito mais eficazes em muito menos tempo, né? Então, é uma teoria que realmente ajudou a encurtar também o tempo, mas não retira uma coisa. É só no final do arco-íris que a gente tem um pote de mel. A gente precisa fazer uma travessia. E essa travessia vai partir de lembrar coisas que o paciente ou nem lembrava e que vão começar a ser lembradas ali, ou que ele não gosta, ou que ele não queria tocar, né? Ou que, enfim, ele sabe. E as demais coisas que ele vai descobrir que achou que não era um problema, né? Porque a gente tem a tendência a minimizar as coisas também, né? Ou dar uma explicação. É que meus pais trabalhavam muito. E que daí eu, né, era cuidado assim porque não podiam, a gente vai minimizando e o paciente não tem, né, a obrigação de saber que aquela coisa aí é que tá interferindo no mal-estar dele hoje. Certo. Então tu imagina que a gente vai lá e vai apontar e vai poder trazer assim, olha, pra gente resolver esse teu sofrimento aqui, ele tá ligado a isso aqui. Então nós vamos ter que falar disso, nós vamos ter que passar por essa dor, né? Eu tenho muitos pacientes que me dizem, nossa, quando eu comecei contigo, eu queria ir embora. Porque é muito doído, mas hoje eu digo para os meus amigos, vão e aguenta firme. Aguenta firme, porque depois vale a pena. Né? Certo. O Ferenczi é um analista assim, né? Não tenha medo, passe por esse turbilhão ali, porque passado isso junto a gente chega, né, a um bom resultado e uma vida. O paciente tem que sair de uma análise capaz de se autoanalisar sozinho depois. Isso eu tenho para mim como uma condição verdadeira e exigente, talvez da minha parte, mas um paciente precisa sair de um tratamento tão bem tratado a ponto de que ele saiba depois fazer isso com ele mesmo durante os períodos da vida. E também uma curiosidade interessante, né? Que às vezes eu brinco com alguns pacientes de que aquele que veio ali até a mim vai ter a alegria de se curar, mas vai ter a tristeza de também ficar um pouco mais esperto para as doenças dos amigos, né? Porque a partir do momento que a pessoa entra em contato consigo própria e começa a ver o que não funciona nela, a gente tem que sair de uma análise também, sem a teoria, o paciente sai sem a teoria, né? Eu saio com a teoria, mas ele sai sem a teoria, mas identificando que nessa relação com um amigo, por exemplo, essa questão é do amigo, não é dele. E que ele já não precisa reagir de tal forma. Então ele passa a ver também algumas questões dos demais, e assim ele vai podendo daí pensar melhor da forma como ele quer reagir, com quem que vale a pena, com quem que não. Entendi. Se antigamente ele ficava muito nervoso com isso, agora ele vai saber lidar, né? Então tem essa... Eu diria que a psicanálise, aliás, tudo na vida, né? A gente costuma negar, mas tudo que se ganha, de alguma forma, a gente teve que perder algo. Eu aprendi bastante hoje, porque sabe que quando eu te convidei para vir conversar, olhei o teu perfil no Instagram, psicóloga, psicanalista, e achei que nós íamos falar muito daquela questão da relação, sei lá, médico-paciente, que ele vai lá, teu paciente ia lá, deitava no divã ou no sofá, ou onde quer que tu atenda, terminou a consulta, ele vai para casa, tu vai para tua casa, acabou ali, né? E aí na semana que vem ele vai voltar, tu vai consultar ele de novo, aí, tá, acabou o relacionamento, digamos assim, paciente psicanalista, né? E eu vi que vai muito além disso, vai, né? Que é uma forma que talvez, se eu possa dizer assim, não é convencional, né? Acontece, porque hoje de manhã eu falava sobre isso, sabe? De que nada substitui o contato físico, né? Um vendedor que acha que vai vender a vida toda só pela internet, um representante, ele tem que visitar o seu cliente, estar presente, apertar a mão, olhar no olho, sentir. E eu vejo hoje que também em algumas áreas que a gente acha que não, é só o relacionamento ali do contato
no teu caso, né? Três consultas que se diz por semana. Entrevistas, né? As 3 primeiras não entrevistas. É só isso, tem o depois, tem o telefone, tem a consulta extra, tem o contato, tem muito do contato, né? Meu Deus, eu acho que para ser psicólogo, a gente tem que se dar conta que não é uma área comercial, né? Quando um paciente também entra em contato comigo para pedir qual é o valor, epa, eu já nem gosto muito, porque valor a gente vai encontrar depois. Eu tenho o meu mínimo, eu tenho o meu máximo, dentro disso aqui eu posso trabalhar, mas primeiro eu preciso ver se eu posso ajudar essa pessoa, se essa pessoa gostou de mim. Eu digo sempre, se a gente vai fazer uma boa dupla de trabalho. Porque é um trabalho em dupla. O paciente vai ter que estar ali de algum jeito, pode não vir, e isso nos diz alguma coisa, também pode. Mas ele tem a função dele de vir, de falar como souber, quanto souber, né? E o resto a gente faz, a gente trabalha. Então é um trabalho de dupla, e essa dupla precisa ter se gostado, ter dito, nossa, gostei de ti, vamos pegar junto, né? Então também não gosto de dar muito valor no começo, porque eu digo, não, primeiro a gente precisa ver se isso funciona, porque a psicologia é um trabalho com o humano, com sofrimento. Não pode ser assim, tchau, e não tenho, né, mais nada a ver. Eu brinco que eu tenho os adotados, eu adoto. Existe uma agenda física de horários, mas eu preciso também ter um número que eu me sinta confortável se eu posso adotar mais um, né? Porque esse paciente vai me exigir um tempo, vai me exigir um tempo de estudo, vai me exigir um tempo físico, né? Às vezes, mas é um paciente adotado. Eu diria que a gente pega essa pessoa e a gente vai ter que acompanhá-la desde as suas precariedades, para ir montando junto isso, fazendo crescer, amadurecer, até atingir, eu diria, a sua idade biológica de verdade. Certo. Que eu digo, às vezes, a grande maioria dos pacientes não vem com a idade que tem, né? Vem, às vezes, parou lá nos 6 anos, parou nos 12, parou em 1 ano, ou em meses. E aí, eu preciso voltar lá, arrumar tudo isso para ele poder seguir o desenvolvimento dele e ele sair dali mais tarde, com os seus 30 anos, enfim, mais maduro, mais capaz de lidar com as suas coisas, né? De certa forma, eu vou dizer que tu é uma corajosa, porque tu passa a viver, a partir do momento que um paciente entra na tua sala, tu passa a viver a vida de outras pessoas, de certa forma. Sim. Por um período, por um tempo, por um X número de meses. Essa pessoa vai poder, né, contar comigo o tempo todo, né? Meu WhatsApp é disponibilizado em função se ficar mal, se o que nós conversamos hoje não caiu bem. Tu sentires, às vezes eu já sei um pouco, olha, amanhã tu pode ficar assim, assim, assado, se tu ficares assim, tu me avisa, mas vai ser normal, mas tu me avisa. É preciso, né? O paciente não pode sair dali, assim, uma conversa que me causou alguma coisa e eu não sei do que é, talvez ele não volte mais. E é uma questão de que eu gosto de ajudar a pessoa, né? Eu tenho prazer em que o nosso caso deu certo no final e ele saia daí. Eu gosto muito de atender um público mais jovem, né? Eu diria menos pessoas acima dos 50, porque eu gosto muito de poder transformar a vida dessas pessoas. Quanto mais jovem, a gente pode mudar, às vezes, o rumo da profissão, do amor, do casamento, de filhos, se vai ter ou não, né? De construir relações muito mais saudáveis. E aí a gente tem uma perspectiva muito legal que a psicanálise consegue fazer um corte nas doenças transgeracionais que vem acontecendo, aquela coisa de família que está na avó e veio para a mãe e para o pai, e que a gente sabe que aquele paciente, eles brincam, se eu não tivesse vindo aqui, eu sei o que eu estaria fazendo. Eu estaria igual a minha prima, estaria igual o meu pai, minha mãe. Exato, olha onde é que eu estaria. Então, assim, é muito lindo ver essa transformação que a pessoa realmente, enfim, se encontra e a gente consegue brincar um pouco. O que será que teria sido de ti, né? Porque a diferença de agora é imensamente grande, vai fazer escolhas muito diferentes, né, na sua vida. Então, nós poderíamos dizer que a pessoa, digamos assim, com uma idade um pouco maior, tu falou dos 50, né? A tendência ou a dificuldade dela
mudar baseada em um trauma passado é maior. É o que se diz aqui lá, esse não muda mais. Muitas vezes você vê alguém falando do vô ou do pai, ou às vezes até de uma forma carinhosa, né? Ah, não muda mais, é sempre igual. É mais difícil, então, claro. Às vezes não se trata, porque todo paciente que chegar até a mim já é um paciente saudável. Por quê? Ele já entendeu. Aquele que... Saudável é no sentido de que ele pôde olhar pra dentro e ele disse, Entendeu, eu assumo que tem uma coisa errada comigo. Aquele em que eu não preciso disso, louco é tu, eu não. Esse tá muito mal. Esse não está podendo sequer entrar em contato consigo próprio para se perguntar qual é o buraco que ele tenha dentro dele. Ele não tem buraco nenhum. Sempre o outro tem, né? Então essa pessoa já não vem para mim. Vai vir sempre a pessoa, de alguma forma, que já pôde se perguntar, tem alguma coisa de errado? Eu preciso de ajuda. Então essa frase de eu preciso de ajuda já modifica bastante o meu público, né? Não vem alguém que não precisa de ajuda. Às vezes um familiar liga, ele não quer, mas eu quero que venha. Já não vai dar muito certo. Entendi. Né? Já não vai dar muito certo. Mas, enfim, as pessoas de 50 anos, a questão não seria a incapacidade de mudar. Porque se elas estão sofrendo e se perguntar alguma coisa, vão poder mudar. Eu, particularmente, colegas meus, alguns não, sinto um pouco mais de dificuldade porque a psicanálise vai costurar uma história sua. E se a gente tem 50 anos e não conseguiu realizar as coisas que a gente queria ou, de certa forma, entre aspas, fez tudo errado, a gente vai ter uma dor maior porque a gente pode mudar menos as coisas. Se eu me der conta... O tempo é menor também, né? Se eu me der conta que eu casei com esta pessoa e não fiz o que eu queria, ou nós vamos ter um sofrimento. Então eu diria que é preciso ter um pouco mais de cuidado com as pessoas mais velhas pra gente cuidar dos sintomas dela, dar uma qualidade de vida pra ela, mas não necessariamente que a gente vá tão a fundo, porque são coisas que já foram feitas. E é muito triste. Já passei por essa experiência e disse, não vou mais fazer isso, né? É muito triste dar conta uma pessoa de 70 anos que ela já fez muita coisa que ela não pode mais fazer agora. Tá certo. Né? Esse foi o papo fantástico com a Daniela Tremarin. Eu fiquei muito feliz de tu ter aceitado o convite, de estar aqui, dividir um pouco sobre tua vida, tua profissão, tua carreira, sobre Freud, sobre Ferenczi, enfim, sobre a psicologia, sobre a psicanálise. Certamente o assunto, em 1 hora a gente não esgota ele, nem esgotaria, precisaria uma vida inteira para ficar falando sobre isso. Mas eu te agradeço, fiquei muito feliz de ter aceitado esse desafio. E eu passo a palavra para ti se despedir da nossa audiência e do pessoal que acompanha o Escusselcast. Tá bem. Então foi um prazer estar aqui. Eu adorei essa conversa. Legal. Eu gosto muito de falar assim, livremente, né? Bom. E indico as pessoas que estiverem em sofrimento, né? Para realmente hoje poder tirar um pouco o seu preconceito. Embora eu acho que as pessoas anda tendo um movimento de profissionais um pouco ruins, estudando um pouco menos, né? Como eu tenho 18 anos de experiência. Então, muitas pessoas andam se encontrando com experiências ruins e isso dificulta bastante depois de poderem procurar de novo. Mas eu diria que as pessoas pensassem que não são todos os profissionais que são iguais, e isso é em todas as áreas, né? E que pudessem dar uma chance para elas mesmas de irem procurando outras pessoas até que se encaixe. Legal. Né? Bacana. Tá bem. As redes sociais, os contatos da Daniela Tremarin estão no descritivo desse vídeo. Eu vi ali, inclusive, que no teu Instagram tu disponibiliza o teu WhatsApp, né? Sim. Então os contatos delas vão estar no descritivo desse vídeo. E nós agradecemos por você ter nos acompanhado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, mandar esse material pro seu amigo, pro seu vizinho, para a pessoa que você sabe ou vê que ela está passando por um momento de dificuldade, por um trauma. Isso aqui sempre pode servir para alguém. Os assuntos que nós tratamos aqui sempre são destinados a alguém que certamente vai se interessar por isso. Muito obrigado e até a próxima.